Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 165º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo na merda, meu. Está tudo na merda porquê? Porque estou a gravar às 18h44 de sábado. E agora perguntam, mas porquê é que estás a gravar tão tarde? Tão tarde para os padrões de gravação do Puto Barba. Porque então, como não fui trabalhar, para o meu trabalho, meu pai precisava de alguém para o ajudar numa obra. Então, foi o menino, para não deixar o pai na mão, lá fui eu. Só que pá, bué da crazy, meu, bué da louco. Porquê? Porque é um telhado, um telhado. Naquelas casas em que são antigas e que tu ficas a pensar, pá, será que não é melhor vir a Miley Cyrus com a sua bola de demolição e deitar tudo abaixo e começar do zero, meu? Bué da louca a casa. E então, pá, é logo um trabalho que eu odeio, mas podia ser pior, ok? Odeio, mas podia ser pior porque não estava super sol, meu. Não estava super sol, porque senão tinha os pés torrados. Assim tenho só os pés côncavos de andar em cima das telhas. E então, é um bocado de merda. Mas, pá, cá estamos. Tenho a garganta seca, meu. Esqueci-me de encher água. Porquê, meu? Porque simplesmente na casa não tinha água. E a única bebida que as pessoas disponibilizavam era cerveja. Por isso, pá, estou um bocado com a garganta seca. E pá, estou com um bueceiro, meu, do vento a bater-me na cara. Enquanto estava em cima do telhado. Mas cá estamos. Uma cena que eu reparei lá na obra é que aquilo é uma família, ok? 2 pais e 2 filhos. E então tenho um filho pequeno. Deve ter para aí 5 anos. Porque a mãe estava a dizer que ele ia levar a segunda dose da vacina na segunda, acho eu, por isso. Deve ter pelo menos 5 anos. E então o puto fez-me lembrar bué, eu primeiro porque já usava óculos, ok? Apesar de ser um puto. E depois porque andava sempre a brincar ao Bob o Construtor, ok? Andava sempre de martelo na mão a martelar merdinhas, a fazer buraquinhos para espetar ferrinhos e o caralho, com a sua mini pá e com o seu mini balde. E então consegui rever o José Putinho naquele miúdo. Mas pronto, chega de falar do dia 2, ok? E vamos falar de como foi mais uma semana deste menino, ok? Então, começámos na segunda-feira. Exatamente, começámos na segunda-feira com Dia de São Valentim. Meu, Dia de São Valentim. E pá, e foi a primeira vez que eu comemorei Dia de São Valentim à séria, ok? Do tipo, pegar na namorada, pegar nela, tipo bolsa, pegar nela e fomos jantar fora. Verdade, cometemos essa loucura. E como disse Bruno Aleixo num dos seus podcasts, a segunda-feira é o melhor dia para o Dia dos Namorados. Porquê? Porque, primeiro, é logo colada ao fim de semana. Ou seja, há pessoal que foi jantar fora no fim de semana e então, não, já fomos ontem, amor, não é preciso vir hoje. Temos esse pessoal. Ou seja, mais mesas livres. E depois, para o pessoal que vai jantar fora, nem há futebol nem nada, porque é o que eles dizem. À segunda, em princípio, já acabaram os jogos da Liga. E os jogos da Champions só começam na terça. Ou seja, é o dia ideal para o Dia dos Namorados. Que assim, o teu namorado pode estar atento. Ou tu, porque gajas também gostam de futebol, ok? Pode estar atento à tua cara metade. Em vez de estar atento a uma televisão com 22 homens a correr atrás de uma bola. E então foi engraçado porque eu ia ter com a Iris. E depois, pá, eu estava a viver tanto aquele dia que eu ainda pensei, pá, eu se calhar devia-lhe comprar flores. Porquê, pá? Porque depois é tal cena, porque eu depois sinto-me pressionado porque o futuro marido da minha irmã é chegar a casa e é tipo, ramo de rosas logo. E tipo, um gajo sente-se logo na merda que é, ei, miúdo, acalma-te lá. Tipo, quando eu vi a prenda dele de Natal para a minha irmã, eu pensei, ei José, és uma merda, metes olhinhos neste miúdo, meu. E então, então claro que fiquei naquela cena de foda-se, também tenho de entrar nisto, meu, senão, será que sou mesmo um namorado, se não ofereço flores à minha namorada? E então, como nos íamos encontrar em Braga, ainda pensei, caralho, ela não está aí, vou ao Braga Park, a uma florista e compro umas flores. E focado na minha missão, cheguei lá, só tinha rosas chocas. E eu, não, José, eu sei que tu queres ser um namorado aplicado, mas não. Respeita-te a ti e à tua cara metade. Tu não vais fazer isto. Não vais ser como estes otários aqui a comprar rosas. Já passaram claramente o seu prazo de validade. E então desisti e disse, olha, tentei, ok?
mas as flores não colaboraram, ok? Até porque não eram as flores favoritas dela. Por isso, pá, vamos ter de esperar aí por outra vez. Porque esta foi a primeira vez, porque no ano passado estávamos em isolamento. Então, então acho que correu bem. E correu bem porquê? Porque eu depois vinha para casa e lembram-se de aqui há uns episódios dizer que estavam a destruir o habitat natural do coito aqui em Galegos, que era assim um sítio escondidinho onde casais paravam para fazer o truca-truca, o ato que depois gera mini pessoas. Pá, eu fiquei tão feliz porque eu vinha então nessa estrada, ok? E estava lá um Audi A4 cinzento, meu, de vidros embaciados, e eu, foda-se, obrigado, sei lá, meu, quem é o santo padroeiro do amor, meu, é São Valentim, obrigado São Valentim, obrigado Cupido, por teres feito isto, ok? E então vi ali o habitat natural do coito a renascer e a dar aquela esperança do tipo, ainda é possível proteger estes habitats naturais, meu. Não vamos continuar a destruir a natureza, ok? Ainda dá para preservar este planeta. E então fiquei fascinado. Depois, eu praticamente só tenho aqui dois raciocínios, praticamente. São basicamente linhas ténues, ok? Eu escrevi aqui como se fossem linhas ténues. Porque esta semana tivemos 2 acontecimentos grandes, ok? Acho que sim. Tipo, primeiro é guerra na fronteira Ucrânia-Rússia, caralho, quando é que vai começar, meu? E pá, eu percebo aquelas pessoas que gostam de guerras, percebo, e então estão atentas a todos os pormenores. O que eu não percebo é aquelas pessoas que um líder qualquer mundial dá um peido e as pessoas, meu Deus, ok, toca a comprar batatas e cebolas porque vai começar a Terceira Guerra Mundial e vamos morrer todos. E tipo, meu, calma, caralho. Calma, eu já dei para esse peditório, ok? Quando o Trump mandou matar aquele militar do Irão, ok? Não aconteceu aí, não vai acontecer, meu. Calma, caralho. E era agora, o episódio só sai na segunda, estou a gravar no sábado e agora, domingo, Rússia invade a Ucrânia, Estados Unidos lançam bombas atómicas. Seria incrível. Seria incrível até porque se alguém lançasse bombas atómicas, o menor das preocupações seria ai meu Deus, um podcast da Póvoa de Lanhoso está desatualizado. Não pá, mas acho que não vai haver guerra, ok? Porque praticamente toda a gente tem merdas a perder, ok? E como eu disse no grupo dos patronos, só a 2 pessoas é que lhe interessa esta guerra, que é ao Joe Biden, porque ele está a ser atacado por todos os lados, do tipo, ei, és um fraco, caralho, já não és um fraco. Eu vi pessoal, ok? Eu vi pessoal que escreve para o Jornal de Negócios português a pedir a volta do Trump para verem como é que está a situação, ok? E então ele basicamente diz, é hoje, é amanhã, e depois as televisões Estados Unidos dizem que é hoje, não, afinal é amanhã, não, afinal hoje o Putin era só cabeleireiro e manicure, afinal amanhã é que vai invadir, e tipo, meu, isto é aquela cena da história do Pedro e o Lobo, o lobo atacou-me, e era mentira, o lobo atacou-me, e era mentira, e depois o lobo come mesmo miúdo e ninguém acredita porque, caralho. Não sei se é esta a história do Pedro e o Lobo, pá, mas é essa a história que eu tenho na minha cabeça, por isso é que conta. E então, pá, é isso. Vai haver conflitos na fronteira? Vai, mas isso já há desde... Porque depois eu procurei, meu, eu dei-me ao trabalho de procurar, meu, porque há uma página do Wikipedia que diz guerras que existem atualmente. Foi esta a minha pesquisa e então tem guerras atuais. Guerras atuais, meu. E então nós temos lista de conflitos em curso. E agora eu vou ter de ler todos. Campanha do Oeste da Líbia em 2019-2020. Por isso já acabou, meu. Não tenho de estar aqui. Conflito árabe-israelense. Conflito armado na Colômbia. Conflito civil etíope. Conflito civil nas Filipinas. Conflito curdo na Turquia. Conflito curdo-iraniano. Conflito curdo-turco. Conflito de Beni Shagul Gumuz. Conflito de Cabinda. Conflito de Casamansa, conflito de Chiapas, conflito de Darfur, conflito de Ituri, conflito de Papua, conflito de Sinquião, conflito do Alto Carabaque, conflito do Saara Ocidental, conflito em Bornéu do Norte, conflito étnico em Nagalândia, conflito fronteiriço saudita e yemenamita, conflito iraniano-saudita, conflito israelo-palestino, conflito Kachin, conflito Karev,
Conflito Karen. Ok. Parem tudo e vamos ver o que é o conflito Karen. Em Myanmar. Então porquê que... Aí é um povo. Há um povo chamado Karens. Ou Karens. Não sei, meu. Então temos de acabar com aquele meme da Karen dos Estados Unidos, meu. Isso é apropriação cultural. Ok, meu. É um povo que vive em Myanmar, meu. Em Myanmar é onde vive a maioria deste povo. E depois na Tailândia também vive uma parte. Ok, meu. Conflito Karen. Ok. Mais. Conflito Moro. Conflito na Caxemira. Conflito no Baluchistão. Conflito no Kurdistão sírio. Conflito no Cuzistão. Cuzistão, meu. Isto já está a inventar nomes. Conflito no delta do Níger. Conflito no sul da Tailândia. Conflito no sul do Sudão. Conflito Rohingya. Conflitos armados em Myanmar. Conflitos fronteiriços entre Afeganistão e Paquistão. Conflitos fronteiriços entre China e Índia. Conflitos fronteiriços entre Síria e Israel. Conflitos tribais sudaneses. Confrontos étnicos entre Afars e Somalis na Etiópia. Confrontos étnicos entre Oromos e Somalis na Etiópia. Crise iemenita. Crise no Golfo Pérsico. Crise separatista nos Camarões. Divisão da Coreia. Guerra ao terror. Guerras civis afegãs. Guerra civil da Somália. Guerra civil do Mali. Guerra civil iemenamita. Guerra civil na República Centro-Africana, guerra civil no leste da Ucrânia, guerra civil de Síria, guerra contra o Estado Islâmico, guerra contra o narcotráfico nas Filipinas, guerra contra o narcotráfico no México, guerra do Kivu, guerra do Sahel, guerra no Tigré, guerra no noroeste do Paquistão, insurgência em Katanga, insurgência em Jammu e Caxemir, insurgência islâmica na Nigéria, insurgência islâmica no Maghreb, insurgência jihadista no Iraque, insurgência na Xalita, insurgência no Nordeste do Paraguai, insurgência no Sinai, insurreição islâmica em Moçambique, insurreição jihadista na Tunísia, intervenção iraniana no Iraque, intervenção militar da Rússia na Ucrânia. E é desta que vamos falar. Intervenção militar na Síria, intervenção militar na Guerra Civil de Síria, intervenção militar russa na Guerra Civil de Síria, massacre em autocarro no Mali em 2021. Por isso já não devia estar aqui. Movimento separatista doação. Ok. É um estado rico em petróleo no nordeste da Índia. Ok, ação. Bons nomes. Operação Liberdade Duradoura, Chifre da África. Rebelião de Camuina Nsapu. Rebelião do leste do Ghana. Violência étnica no Sudão do Sul. Violência sectária no Paquistão. Ou seja, segundo a fonte universal de conhecimento, a.k.a. Wikipédia, são estas as guerras /conflitos /cenas que temos atualmente. Porquê é que não se fala de todas ao mesmo tempo? Por duas razões, pá. Primeiro porque não vende, e depois porque íamos estar todos deprimidos, do tipo, oh meu Deus, o mundo vai acabar porque estão-se a matar uns aos outros em todo lado. Ok? Por isso, vamos falar da que está na moda porque, eu também quero que este podcast venda. Temos então, como provavelmente as pessoas que cagaram e não viram, mas temos. Onde é que está? Guerra civil no leste da Ucrânia e ao mesmo tempo temos a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, que dura desde 2014. Ou seja, é isso que estamos a assistir neste momento. Porquê é que agora vende? Porque a Rússia pensou, e que tal se eu fosse provocar com os meus tanques para junto da fronteira, caralho? E o Joe Biden disse, stop na fronteira e eu vou ao Gildo comprar uma sapateira, a testar a bagageira de Ramon, 2 dúzias de volume da Winston. Stop na fronteira, 2 Henricans de 100 plomo 98, escopetas e camisetas, 20 contos cambiados em pesetas. Stop na fronteira, estabelecimentos silhuetas em neon, maquinetas de casinos no café, levo-te caixas de praliné. Caixas de praliné, Toblerone Ferrero Rocher, frutos do mar da Julian, Fincarré com avelã. Se o Joe Biden tivesse dito isto, a guerra tinha terminado imediatamente. Mas não, meu. Joe Biden disse, ei caralho, vamos atacar, caralho, vamos atacar a NATO. E pá, eu acho que a NATO está na altura de mudar a sua sigla. NATO quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, mas pronto, nós dizemos NATO. E eu acho que a NATO deveria querer dizer isto. Nós, americanos, temos omnipotência.
Porque é tal cena, meu. A NATO basicamente é só, caralho, Estados Unidos querem invadir uma cena, ok, vamos todos atrás. Como há pessoal louco a defender isso no Twitter, tipo, caralho, nós, como membros da NATO, se temos algum membro... se temos... Peço desculpa, mas eu não consigo dizer isto sem me rir. Nós, como membros da NATO, se temos alguém a atacar um membro nosso, temos de ir lá defender. E tipo, meu, caralho, meu. Quando tu és o irmão mais velho e tens um irmão mais novo a apanhar na escola, e tens de ir lá defendê-lo, mas tipo, nós somos o irmão mais novo, meu, e ninguém nos está a bater a nós, por isso nós não temos de ir defender os irmãos mais velhos dos outros, ok? Acalmem-se lá, caralho. Então, meu, isto então demoraria bué de tempo a explicar o porquê destas manifestações de lado a lado, ok? Mas recomendo que ouçam o Xadrez Verbal, que vai ser uma das recomendações. O episódio tem tipo 3 horas e meia e lá ele explica, sei lá, 1 hora pelo menos dedicada a isto, ok? Destaco só, eu não sei se é Ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, ou caralho, ou pronto, é um cargo homólogo, em que ela foi à Rússia, bué mal preparada, e tipo, outra vez o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, ou caralho, percebeu que ela estava mal preparada, porque ela foi lá só dizer, caralho, não podem invadir a Ucrânia, caralho. E então ele disse, mas nós queremos tornar, sei lá, o estado de Rostock nosso. O Reino Unido é a favor disso? E não, vocês já invadiram estados suficientes, não vão invadir mais um. E ele, esta senhora simplesmente não sabe que o estado de Rostock já faz parte da Rússia, por isso eu não tenho mais nada a debater com ela. E tipo, se eu estou a defender a Rússia, não, meu, quero que o Putin se foda, ok? Só tenho pena daquele urso que o tem de carregar às costas. Mas tipo, meu, estás aí numa tensão do caralho, tipo, caralho, vai haver a Terceira Guerra Mundial. E tu mandas uma otária que nem sabe a geografia da Rússia para debater com um dos superiores russos, meu. Foda-se. Eu já vi guerras a começarem por menos, meu. Mas então, a minha previsão é a seguinte. O que é que vai haver? Vai haver uns empurrões, ok, como já houve. Uns bombardeamentos. Pessoas vão morrer, como provavelmente já estão a morrer desde 2014. Mas, guerra mundial, não vai, meu, até porque, sei lá, meu, imaginem, os Estados Unidos, quando foi a guerra do Vietnã, a contestação que não houve, ok? Agora imaginem a contestação que já está a haver por causa da Covid, querem nos obrigar a tomar vacinas e a usar máscaras e o caralho, já está esse nível de contestação. E agora, ainda não saíste essa merda e o teu presidente diz, e se fôssemos para uma guerra mundial? Tipo, acho que a contestação ia para níveis absurdos, ok? Claro que o Putin não pode invadir, como não podia anexar a Crimeia em 2014. E o que é que aconteceu? Ninguém fez nada. Por isso, acho que se disserem ao Putin, a Ucrânia não vai entrar na NATO, o Daniel Oliveira, o que não faz chorar, ele compara esta situação aos mísseis cubanos. Talvez concorde, porque é tal cena, Cuba está perto dos Estados Unidos, a Ucrânia está perto da Rússia. Por isso, mas lá está, o que é que me irrita? É que, mais uma vez, todo mundo está a ser marionete daquelas duas pessoas que querem só provar quem é que tem a pila maior, ok? E daqui a pouco vem a China, ok? Tipo, deita o pau na mesa e diz, meus, ao contrário do que toda a gente acha dos asiáticos, sou eu que tenho a picha maior, ok? E depois acaba a guerra. E vai ser isto que vai acontecer. Anotem, ok? Vai ser isto que vai acontecer. Mas então, este foi um dos acontecimentos, ok? Que eu acho que é um exagero, e então há sempre a linha ténue entre o exagero e o menosprezo. Se eu acho que em relação à guerra está a haver um exagero do caralho, porque é tal cena, ok, a tensão está a aumentar, tá. Pessoas vão morrer, bom. Pessoas provavelmente vão se ter de deslocar, bom. Mas isso é o que está acontecendo nestes conflitos todos que eu li, meu, e que não são notícias, tipo Sírias e o caralho, que pessoal está a fugir, ou tu achas que pessoal atravessa o Mediterrâneo porque, porque curto bué de andar de lancha, meu, é uma experiência única. Não, meu, porque se calhar há guerras. Mas então eu acho que nesta questão se está a exagerar, talvez por causa das notícias, ok, mais uma vez, porque, tipo, eu acho um absurdo, eu peço desculpa, mas eu acho um absurdo uma pessoa ligar à televisão e dizer, Joe Biden disse que é hoje. Ligas outra vez amanhã, não, afinal é hoje.
Tipo, meu, Joe Biden, foda-se. Nem fodes nem sais de cima, meu, caralho. Em relação ao menosprezo, a situação do Bruno de Carvalho, ok? Que, pá, se é violência doméstica, talvez. Se não for física, pelo menos psicológica. Porque aquilo é bué da tóxica e acho que já toda a gente tinha reparado. É tipo, a Joana Marques falou que ele parece uma criança e parece, meu. Ele parece o José com 12 anos quando se apaixonou pela primeira vez, meu. Só que nem eu fui assim tão tóxico, porque eu só disse, mandei um SMS, ok? Não tinha saldo suficiente e então o SMS foi cortado e eu disse, caralho, amo-te, tá bué, não sei como é que vai ser ou não sei o quê. E tipo, o SMS foi cortado, a pessoa não me respondeu, a pessoa deixou-me de falar e eu pensei, olha, fiz, perdi uma amiga, mas não fui atrás dela, tipo, então caralho, então eu digo que te amo e tu não fazes nada por mim, caralho. Então eu digo que te amo, eu vou sair da casa e tu não vens comigo, andas aí com os teus amiguinhos, tipo, meu, otário do caralho, meu. E depois vem para a internet criticar todas as gajas que o atacaram, meu, foda-se. É que, lá está, meu, se soubesse dúvidas de que ele era uma merda, o que ele depois veio fazer na internet comprovou, ok, então és mesmo merda. E pá, eu tinha aqui um apontamento que é, nós por vezes temos sempre até aquela tentativa de defender a pessoa, que é, caralho, temos de o defender. E pá, o apontamento que eu tenho aqui é, pega no teu maior ódio de estimação e mete-o a fazer essa cena. Se tu o conseguires defender, podes defender o teu ídolo, ok? Se tu não o conseguires defender, então é porque não tem defesa, ok? Sei lá, Bruno de Carvalho é o teu ídolo, Diogo Faro é o teu ódio de estimação, ok? Bruno de Carvalho agride e é tóxico para uma mulher, tu consegues defender. Diogo Faro agride e é tóxico para uma mulher e tu não consegues defender, então não podes defender o Bruno de Carvalho. Pá, parece-me simples, ok? E apliquem isso na vossa vida, que vão ver que vão deixar de defender tantos otários e se calhar vão pensar, afinal eu não preciso defender este otário pelas merdas todas que ele faz. Acho que é essa a dica. Depois, a outra linha ténue que eu tenho não levanta tantas ondas, ok? É só em relação a design de carros. Vamos ter de falar disso novamente, que é, acho que há uma linha bué ténue entre o futurista, ok? E o horroroso. Por exemplo, eu não sei se lembram do Honda Civic de, sei lá, deve ser para aí 2010 ou assim. Deixa cá ver. Honda Civic 2010. Aqui já aparece. É aquele modelo desportivo. Ok? Aquele modelo desportivo. É 2010. Ok, aqui já aparece. E esse para mim é o exemplo perfeito de um carro futurista. Porque para 2010 era bué avançado e hoje, 12 anos depois, ainda parece estar com um design ok. E há outros que são só horrorosos, meu. São só horrorosos. Parecem futuristas, mas são só horrorosos. Que é o caso dos novos Kia, meu. Eu não sei se já repararam nos novos Kia. Primeiro, a Kia tinha um logo básico, ok? Que era aquela elipse, é uma elipse. É tipo um círculo, só que não é bem um círculo. Acho que é uma elipse que se chama o caralho. Pronto. Vermelha, depois branca por dentro e com as letras Kia em vermelho. Agora é só um design bué da louco de Kia que estão tipo as letras todas juntas bué da estranho, mas ok. Inovação. Mas os carros, meu, os que eu tenho visto modernos são bué horrorosos, meu. São bué horrorosos. E isso faz-me lembrar, tipo, há sempre aquele discurso, tipo, como é que este carro é tão feio? Será que na altura ninguém achou feio? Não, pá, ninguém achou. Ninguém achou porque é o caso dos Kia, meu. São horrorosos e o pessoal compra, meu. E por isso, meu, provavelmente no futuro vão continuar horrorosos, só que ainda antigos, estás a ver? E então, meu, é essa linha ténue, meu. Tenham que ter bué cuidado, meu. Querem um carro futurista, meu, arrisquem, mas pá, meçam bem, se não é só um carro horroroso que parece futurista. Depois, o outro apontamento é, há bué carros, meu, que são bué da sexys sem ser vulgares, estás a perceber? Tipo, isto vê-se mais nos BMWs, que é, eu agora vou dizer merda provavelmente, que é aqueles amortecedores que se vê na grelha frontal. Eu sei que não são amortecedores, porque tipo, os amortecedores normalmente são nas rodas, ou será que o motor também precisa de amortecedores? Mas isso agora, vê-se bué, meu, que é esses amortecedores pintados de vermelho ou de amarelo, ou assim, uma dessas cores, ou azuis, também já vi uns azuis. E é tipo, estás a ver, não deixa ver tudo, mas mostra que está lá alguma coisa que pretende ser vista. Essa moda começou primeiro com os discos,
os travões, em que pintavam aquela pecinha que trava o disco, pintava o tipo de vermelho ou caralho. Só que lá está, tinha a jante por cima, ou seja, não dava para ver tudo. E agora foi para essa cena. E eu aceito mais isso do que o tuning, meu. Porquê? Porque eu ainda me lembrei disso estes dias. Quando me falam de tuning, vem-me um carro à cabeça. E isto agora é uma memória bué antiga, mas é a primeira memória. Quando me falam de tuning, é isto que me vem à cabeça, que é uma revista espanhola, acho eu, de tuning, que tinha na capa um Fiat Bravo, ok? Um Fiat Bravo, sei lá, anos 2000. Não é o novo. Estamos aqui na página do Wikipedia. Primeira geração, 95 a 2001. Fiat Bravo, com a frente de um Alfa Romeo 147. Ou seja, a traseira era de um Fiat Bravo, a frente era de um Alfa Romeo 147. E o meu primo, na altura, eu fiz assim primo, porque ele é casado com uma prima, por isso. Mas pronto, primo, disse-me, estás a ver, caralho, é isto o tuning, é esta a beleza. Dá para modificar totalmente um carro. E eu pensei, mas isto é estúpido. Primeiro, porque o Alfa Romeo 147 é muito mais bonito que um Fiat Bravo. E depois, qual é a necessidade de teres a traseira de um carro e a frente da outra, meu? E então, então acho mais sexy essas pequenas modificações. Por falar em BMWs, meu, ao ir para o trabalho, passo por um que está à venda na estrada. E ele começou por estar a 7.999 e agora está a 7.500. Passado uma semana baixou o preço em quase 500 euros. Por isso, daqui a umas 20 semanas vou levar o carro de borla e o gajo ainda me vai pagar mais uns 2.000 euros para o levar. Por isso é o meu plano. Deixa-me ver aqui 20 semanas, deixa cá ver. Ou seja, no dia 4 de julho de 2022 vou ter o meu BMW. Por isso, anotem aí nas agendas, vai ser de borla e o gajo ainda me vai pagar 2.000 euros, porque a baixar aos 500 euros por semana o gajo está fodido. E o gajo não valoriza assim tanto o seu carro, meu, porque, miúdo, não baixes logo 500 euros passado uma semana, meu. Foda-se, para isso metias logo este preço. Mas, ainda, continuando nos carros, meu, eu não sei se também sentem isto, meu, mas eu não me sinto seguro a ligar médios. Tenho de admitir, não me sinto seguro. Porquê, meu? Porque, não é à noite, ok? À noite sinto-me seguro porque é obrigatório e porque, fazem falta. Mas, de dia, meu. De dia, está, a chover, liga os médios. Nunca me sinto seguro. Porquê? Porque eu sei que se ligar os médios, vai parar imediatamente a chuva e o céu vai abrir e vão, haver bué arco-íris ao mesmo tempo, estás a ver? E então é sempre essa merda, meu. Porquê? Eu reparei nisto porque identifiquei-me ontem a vir do trabalho em um Jeep à minha frente, e é mesmo Jeep a marca, e não Jeep, aquele conceito que nós damos a um todo-terreno, não, era mesmo um Jeep. E então, a pessoa que ia a conduzir, esse é outro tema que eu acho que nunca falei aqui, meu, é que eu sou bué misógino no carro. Porquê? Não porque ofendo as mulheres, não é por isso, mas porque, para mim, só homens é que conduzem. E eu passo a explicar, porque sempre que alguém faz uma asneira e vai à minha frente, ou assim, eu, otário do caralho, é sempre no masculino que eu ofendo, ok? E quando vejo que é uma mulher eu até fico surpreendido. Eu, otária do caralho. Então aí depois, claro que adapto a minha ofensa ao sexo da pessoa. Mas, para mim, são sempre homens a fazer merda, ok? E então é, filho da puta, otário do caralho, vais-te meter, meu, esta semana eu ia tranquilo, ia aproximar-me de um carro que ia entrar na estrada, e o gajo vai-se a meter, e eu, vais-te meter, filha da puta, vais-te meter, e ele simplesmente meteu-se. E é filha da puta, meu. E depois ainda fiquei mais feliz, porque depois o gajo era aquele que deitava a cinza fora do carro e acabou de fumar o cigarrinho e atirou-o para o meio da estrada. E é otário do caralho, meu. Mas então, o que eu estava a dizer? E então o Jeep à minha frente, e a pessoa que ia a conduzir, por isso o gajo, porque é sempre um gajo a conduzir, ligou os médios, ok? Porque estava assim um tempo meio merda, e passado 5 segundos desligou. E eu, identifiquei-me tanto contigo, miúdo. Até te beijava na boca se não namorasse. E então, eu sinto bem isto. E então, como ia fazer, já nem liguei. Não, ok, não vou fazer a mesma figura de otário de tu. Ok, tu sacrificaste por mim, mas eu não vou fazer essa figura. E então, sinto-me inseguro. E para terminar, antes de ir às recomendações, isto é um ritmo louco porque basicamente cenas. Nem sei explicar. Mas então, meu, para terminar, a verdadeira notícia triste esta semana. Meu,
Pedro Geraldo desceu dos Linda Martini, meu. O motivo, não sei. Não sei, queria saber. Tenho de comprar bilhete. Agora ainda tenho de comprar mais bilhete para ir ao Teatro Circo Belos. Eles vão continuar os 3 e, segundo li nas publicações, vão ter um guitarrista após apoiar nos concertos que se seguem. E a minha aposta é que seja o filho da mãe, ok? A.k.a. marido da Cláudia Guerreiro. Não por ser marido da Cláudia Guerreiro, não, mas porque, é um bom guitarrista, 2, já teve bandas com o Hélio Moraes e com o André Henriques, ou seja, já teve bandas com 2, é casado com o outro, por isso, se eu tivesse de apostar, era essa a minha aposta. Se ao longo da semana fui pensando em nomes para substituir, tipo, só substituir, eu digo só nos concertos, ok? Porque depois a banda, não sei, meu. Não sei porque é bué fedido. Porque tu tens músicas que são feitas para 2 guitarras, e então, o senhor doutor João deve saber explicar melhor esta merda. Mas tens músicas que são feitas para 2 guitarras e principalmente o Geraldes, que era tipo, parece que faleceu, mas é um guitarrista do caralho, ok? E dava sempre tudo em palco. É bué fedido se substituires essa presença, estás a ver? Mas então, de guitarristas que eu gostava que substituíssem, entre aspas, então, o filho da mãe, Tó Trips, eu sei que não vai acontecer, mas é os que eu gostava. Filho da mãe, Tó Trips, e pá, Legendary Tiger Man. Por que não? Porque não? A minha aposta é filho da mãe, mas pá, vamos ver o que é que vai acontecer e vamos ver como é que a banda vai continuar no futuro, tipo. O que pode acontecer é continuarem os 3 e depois arranjarem um guitarrista para as tours. Várias bandas fazem isso. Tipo, lembro-me agora, sei lá, Green Day, por exemplo, que são só os 3 a compor. Quer dizer, agora são 4. Mas durante muito tempo eram só 3. E depois para a tour arranjavam tipo 4 ou 5 músicos. A Linda Martini não vão fazer isso dos 4 ou 5 músicos, mas provavelmente arranjam um guitarrista para apoiar na tour. Ou então simplesmente estarem os 3 em palco e desenrascarem-se da melhor maneira. Mas, meu, foi bem inesperado. Porquê? Porque sexta-feira saiu o Error e, tipo, se fosse uma saída que já tivesse planeada, ele nem tinha participado na concepção deste álbum, estás a ver? E agora é bué da estranho pensares que está a sair um álbum e já está desatualizado porque um dos membros saiu. E então, vamos ver o que é que vai dar. E vamos às recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. E pá, desta vez só tenho um podcast. Porque acho que nada se destacou. Tipo, ok, destacou-se o extremamente desagradável. Mas isso destaca-se sempre. E tipo, esses quase que está subentendido que é sempre uma recomendação. Mas E então destaco o Voz de Cama, que é o da Antena 3 com a Tânia Graça e a Ana Markel. E pá, eu gosto porque é tal cena de... quase sempre são pensamentos que nós homens provavelmente nem temos, então eu gosto sempre de ouvir esse lado mais feminino por vezes para ter um bocado de noção, meu, do que é que outras pessoas que não eu pensam. E então elas fizeram um acerca do caso do Bruno de Carvalho, depois também tem aqui sobre amigos coloridos. E será que a minha relação acabou? Pá, têm sido sempre temas interessantes sobre relações, por isso recomendo. E depois, nos podcasts brasileiros, recomendo então um Xadrez Verbal. Porque lá está, meu. Como eu já disse, eu estive a ver aqui nos meus apontamentos que ando a passar bué para o caderno. E então lembro-me que na altura Israel-Palestina recomendei. E agora a mesma cena, tipo, o último episódio, chamado Mesa do Climão. E este título deve-se àquela mesa gigante que separou o Putin do Emmanuel Macron. Basicamente a mesa era gigante porque tanto o Macron como o Olaf Scholz não quiseram fazer os 5 testes Covid que a Rússia exigia, e então meteram aquela mesa do tipo para manter o distanciamento social. E é tipo, meu, criou-se a sério, meu, sou eu que sou muito ingênuo ou o pessoal está só louco? Porque tipo,
tanto o Macron como o chanceler alemão não quiseram fazer o teste porque eles vão ficar com o nosso ADN e tipo, vão criar clones, é isso? Pá, não sei, meu. Não sei, ultrapassa. Mas estamos a exagerar um bocado, mas é aquela cena de, caralho, são russos, não podemos facilitar. Mas depois na música, começámos com um álbum que, este álbum provavelmente vai ser tipo Beach House, que eu tinha dito que já saiu o álbum e afinal saiu só esta sexta, mas já está recomendado, por isso caguei, ok? Ainda faltava era a tal cena, meu, que eu achava que tinha 4 ou 5 partes e ainda faltava tipo 4 músicas e agora saiu completo, mas caguei. E então tenho aqui um álbum do Bill Fay, que pá, é um senhorzinho, acho que é um senhorzinho. É um senhorzinho de 78 anos do Reino Unido. E ele então lançou o álbum Still Some Light Parte 1. E porquê é que eu recomendo? Porque eu acho que provavelmente vai haver uma parte 2 que será feita com covers. Porquê? Porque eu já vi, sei lá, a música da Julia Jacklin e do Steve Gunn com a mesma estética deste álbum. E então pode ser tipo uma espécie de homenagem do tipo, sei lá, o senhor deve estar a comemorar anos de carreira ou está só a comemorar a sua carreira completa. E então esta parte 1 que é de músicas dele, eu curti, desconhecia, confesso que desconhecia, mas curti bué. E então recomendo, e vai estar aí a tocar Backwoods Maze. I've seen finer comedy on a TV show. All you had in the bank was a love of cold. Depois, este podcast vai ser bué de internacional em termos de música. Temos aqui uma cantora, acho que é cantora. Não, é uma banda colombiana. Ok. Banda colombiana que está atualmente em Nova York. Chamada Combo Chimbita, que lançou o álbum IRE. I-R-E. E a Pitchfork diz o seguinte: a banda de rock colombiana sediada em Nova York atualiza as suas poderosas músicas ao vivo com cuidadosas experimentações de estúdio, equilibrando sons psicadélicos com um senso de urgência sociopolítica. E pá, eu curti bué, e vai estar a tocar a Sin Tiempo. Depois, como eu disse, estamos aí bué de internacionais e então trago uma banda polaca chamada Trupa Trupa com o álbum B-Flat A. E a Pitchfork diz o seguinte: o mais recente álbum da banda polaca mostra que eles não fazem música de protesto tanto quanto processam a música, entregando-se aos aspectos mais feios do pós-punk e do post-hardcore como forma de proteger o que é bom e bonito neste mundo. Ai, Pitchfork, estás bué da azeiteira, mas pá, eu curti, tem bué de instruções, achei essa parte bué da forte dos gajos, e vai estar a tocar a música Uselessness. Depois, o que para mim foi o melhor álbum desta semana, também de uma cantora que eu desconhecia totalmente, e agora até tenho medo de dizer que é uma cantora, mas pronto, é da Hooray for the Riff Raff com o álbum Life on Earth. E a Pitchfork diz o seguinte: o poderoso 8º álbum de Alinda Segarra
exala uma gloriosa irreverência. As suas músicas autodescritas como Nature Punk são íntimas e imensas, e nunca soaram mais honestas ou seguras de si. Ok, é o nome da banda mas pronto, a vocalista é Alinda Segarra. E pá, eu curti bué, Está uma cena, sei lá, não é tão diferente, mas está interessante. Vai estar a tocar a música Pierced Arrows. I keep on running for the blue. I duck my head, travel through. Pierced arrows from the sky fall through me every time. Hey, there's no way to die. Can't hide from turpentine. E depois, para terminar, como eu tento que seja tradição neste podcast, terminamos com música portuguesa, ok? Temos novo álbum do Galo Canta às Duas. O álbum chama-se Amor em Aguardente, ok? O que é sempre um bom nome para um álbum. Para quem não sabe, Galo Canta às Duas são uma dupla, ok? É um baterista e acho que é um guitarrista, acho que é isso. Eu vi-os uma vez ao vivo no último Party Sleep Repeat, que esperemos que volte este ano, é verdade, meu. Agora com o levantamento das restrições pode ser que volte. Vamos ver, meu. Costuma ser em Abril, por isso São João da Madeira em Abril, vamos ver se volta, se não volta, se calhar não há tempo, não é tempo suficiente, mas aquilo como é uma cena pequena pode ser que ainda dê, oremos irmão. Mas então pá, eu vi-os nessa altura e curti bué de os ver ao vivo. Em álbum não soam tão bem, mas isso acho que é normal, porque a partir do momento em que tens a experiência de ver o cantor ao vivo, se calhar preferes vê-lo ao vivo do que em álbum, mas curti, está interessante, não está wow incrível, mas é o suficiente para ser recomendado no Puto Barba, ok? E vai estar a tocar a Selfish Boy, que é deles, do Galo Canta às Duas e do Too Late e Marlow Diggs. Pá, não desconheço estes nomes, mas vai estar aí a tocar. Mas cheireu não me chega. Sem isto não tenho mais do que a vida me deu, mas esta vida não me chega. Ser sou eu não satisfaz, ser sou isto não me dá paz. Porque eu vi o que ele faz, porque eu vi como ela faz, porque eu vi quanto ela faz e não quer ficar para trás. Quer ter luz a minha atrás, quer meu nome no cartaz. E todos os dias vou falar, nem que não haja nada a dizer. E todos os dias vou mostrar, nem que Pá, não haja nada. acho que é isto. Espero que tenham gostado, ok? Em princípio terão um episódio à mesma hora de sempre, mesmo com este pequeno contratempo de gravar mais tarde. E já sabem, mantenham o som, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.